Nessa aula, nós vamos estudar o que diz a lei de Ampère e vamos fazer exercícios sobre circuitos elétricos. Vocês podem acompanhar no livro 11, das páginas 46 a 49. Mais uma aula de física para o terceiro ano do ensino médio. A lei de Ampère é muito simples. Ela diz o seguinte: a DDP nominal de todos os geradores de um circuito somadas, né? Então esse somatório de E, né, que é a DDP nominal, também chamada força eletromotriz, ela vai ser utilizada de duas maneiras. Parte dela vai ser consumida pelos resistores e parte consumida pelos receptores. Então a gente tem aqui o somatório das forças eletromotrizes igual ao somatório das forças contra-eletromotrizes, que seria o consumo de energia dos receptores no trabalho útil deles, somado com o somatório de resistências vezes a corrente, que é o consumo de DDP pelos resistores. Então, a energia ou a DDP fornecida pelos geradores é parcialmente consumida nos receptores e parcialmente consumida nos resistores de um circuito. Para calcular a corrente elétrica desse circuito, a gente vai colocar o I em evidência, né? Então, vamos ter uma divisão entre as DDPs ali dos geradores menos as consumidas nos receptores, dividido tudo pela somatória de resistências. Aqui a gente tem uma imagem mostrando um gerador, um motor, né, que é o receptor, e um resistor num circuito em série, e né, aquela mesma fórmula, né, que nós acabamos de ver para o cálculo da intensidade da corrente elétrica. Então agora vamos para os exercícios que vão tratar de circuitos elétricos. Então o primeiro exercício, na página 47, diz o seguinte: dois resistores idênticos, 1 e 2, com resistência de 200 ohms, são associados primeiramente em série, depois em paralelo. Em cada uma das associações, o sistema é acoplado a um gerador cuja DDP fornecida é de 100 volts. Então ele pede que inicialmente a gente faça um esquema de cada uma das associações, em seguida que a gente determine a resistência equivalente de cada uma, calcule a corrente total que passa em cada um dos circuitos e, por fim, que a gente calcule a queda de potencial em cada resistor. A queda de potencial é o mesmo que o consumo de potencial, o consumo de volts, né? Consumo de tensão em cada resistor. Para fazer o nosso desenho, o nosso esquema, coloquei aqui esses símbolos que a gente viu outro dia, que servem para a gente justamente fazer os desenhos dos circuitos elétricos. Então, nós vamos precisar, nesse caso, do símbolo para a bateria, o símbolo para a resistência elétrica, e é isso, né? É só isso que a gente vai precisar. Então, no caso dos resistores em série, a gente vai fazer o esquema colocando um ao lado do outro, né, assim, os dois, né, num único circuito, numa única malha, e a nossa bateria ali alimentando então o circuito. Já no esquema em paralelo, a gente tem que lembrar que a gente vai ter uma bifurcação ali no nosso circuito, para poder os resistores ficarem então em paralelo, e em seguida os caminhos se unem novamente e aí a corrente elétrica vai circulando ali. Então, né, a nossa bateria ela está fornecendo energia ao mesmo tempo para os dois resistores, né? Ambos estão ligados na mesma diferença de potencial. E o cálculo da resistência equivalente em cada um, a gente vai fazer na letra B, né, do exercício. Para o caso dos resistores em série,
basta somar os valores das resistências deles. Então, a resistência equivalente vai ser de 400 ohms. No caso deles organizados em paralelo, a gente vai lembrar que a soma é invertida, né? 1 sobre a resistência equivalente vai ser igual a 1 sobre 200 mais 1 sobre 200, e isso vai resultar numa resistência equivalente de 100 ohms. Então a gente vê que no caso de termos resistências iguais em paralelo, a gente pode dizer que a resistência equivalente é o valor da resistência dividida pelo total de resistores que estão ali em paralelo. Então, no nosso caso, como eram dois resistores em paralelo, 200 dividido por 2 foi igual a 100 ohms, que é a resistência equivalente nesse caso. Isso a gente pode fazer quando os dois são iguais. E na letra C, é pedido que para cada um dos circuitos a gente calcule a corrente elétrica, né? Qual o valor da intensidade da corrente em cada caso. Então, no primeiro caso, em série, a gente vai dividir o valor da diferença de potencial U pelo valor da resistência equivalente do circuito. Vamos ter uma corrente de 0,25 amperes. E da mesma forma, no circuito em paralelo, nós também, né, isso aí é a primeira lei de Ohm, né, a maneira de calcular a corrente elétrica. Então, nós vamos dividir a DDP, que é também 100 volts, pela resistência equivalente, que nesse caso é bem menor, né, é só 100 ohms. E aí a corrente que nós vamos obter no circuito em paralelo é bem maior, 1 ampere. E a última coisa que ele pede que a gente calcule é o valor da DDP consumida em cada resistor, que é o que ele chama de queda de potencial em cada resistor. E aí, isso aí a gente vai fazer utilizando novamente a primeira lei de Ohm, multiplicando o valor da resistência de cada resistor pela corrente que está passando por ele. Então, como os dois são iguais, no circuito em série a corrente que está passando ali é 0,25 amperes, nós vamos ver que a diferença de potencial consumida em cada resistor é de 50 volts, de forma que o circuito estava, o gerador, né, fornecendo 100 volts, os dois tinham o mesmo valor, né, de resistência, então cada um consumiu metade dos volts, cada um está consumindo 50 volts então. Já no circuito em paralelo, quando a gente multiplica o valor da resistência pelo valor da corrente que está passando em cada um, precisamos lembrar que essa corrente vai se subdividir e vai ficar meio ampere em cada trechinho, né? Porque como são resistores iguais, essa corrente vai se dividir igualmente. E aí, nesse caso, a diferença de potencial em cada resistor vai ser 100 volts, que é exatamente o valor da bateria que a gente tem. Porque nesse caso, como eles estão ligados em paralelo, ambos estão, né, nessa mesma diferença de potencial de 100 volts. Organizando aqui o nosso esquema com os valores, então a gente vê ali, né, o nosso circuito em série, cada resistor está consumindo uma parte do potencial, e a corrente era de 0,25 amperes. No circuito em paralelo, nós temos os dois resistores na mesma diferença de potencial, consumindo a mesma quantidade, a corrente elétrica se subdividindo e passando metade em cada um, porque ambos têm o mesmo valor de resistência. O exercício 2 é muito semelhante ao primeiro, mas agora nós teremos três resistores idênticos, também com resistência de 200 ohms, e eles vão estar associados de três maneiras diferentes. Primeiramente em série, depois em paralelo, e por último em uma associação com dois resistores em paralelo e um resistor em série. Em cada uma delas, né, vocês vão considerar que o sistema tem um gerador que fornece 100 volts de DDP. E mais uma vez ele pede que a gente faça os esquemas, calcule o valor da resistência equivalente de cada associação, calcule a corrente total do circuito
e também a queda de potencial, que é a mesma coisa que consumo de DDP, em cada resistor. Os desenhos a gente pode fazer dessa maneira, né? Os três em série, os três em paralelo e aquela associação mista, conforme ele pediu. Calcular os valores de resistência em série em paralelo, a gente vai proceder da mesma maneira que a gente fez no anterior, mas agora nós temos três resistores, né? Então, os três em série vão ter uma resistência equivalente a 600 ohms, os três em paralelo vão ter uma resistência equivalente a 66,7 ohms, lembrando, né, que a gente tem que fazer aquela soma invertida nesse caso. E na associação mista, a primeira parte, que eram os dois resistores em paralelo, a gente calculando a resistência equivalente deles, a gente vai chegar em 100 ohms. Foi aquilo que nós fizemos no primeiro exercício, né? Quando calculamos quanto que era a resistência equivalente dos dois resistores em paralelo. Então, o trecho em paralelo tem um valor de resistência de 100 ohms. E como ele tem um terceiro resistor associado em série, a gente fazendo agora o equivalente dos três juntos, nós vamos chegar no valor de 300 ohms. O cálculo da intensidade da corrente, utilizando a primeira lei de Ohm, como nós já fizemos, vamos dividir o valor da voltagem, que é fornecida pelo gerador, pelo valor da resistência total de cada circuito. Então, no primeiro caso, a corrente elétrica vai ficar bem baixinha, aproximadamente 0,167 amperes. No segundo caso, que a resistência equivalente era bem baixa, a nossa corrente vai ser alta, né? Dividindo a DDP pela resistência equivalente, vamos chegar a 1,5 amperes. E no terceiro caso, nós vamos dividir ali, né, a DDP de 100 volts por 300 ohms, que é a resistência equivalente da associação mista, vamos chegar a um valor de 0,33 amperes. E por fim, na letra D, vamos calcular o consumo de DDP em cada resistor. Para isso, vamos utilizar a primeira lei de Ohm, né, que diz que esse consumo de DDP é igual ao valor da resistência vezes a corrente que passa pelo resistor. Então, no primeiro caso, nós vamos ter 33,4 volts de consumo ali em cada um. No segundo caso, vamos ter 100 volts, né? Todos os três estão ligados na mesma diferença de potencial, então a gente sabe que todos os três vão consumir 100 volts. E já no último caso, na associação mista, nós vamos ver que em paralelo a gente vai multiplicar então o valor de cada resistor, que é 200 ohms, pela corrente que passa, né, pelos trechinhos ali em paralelo. A corrente do circuito dessa associação mista é 0,33 amperes. Então, quando ela vai passar pelo trecho em paralelo, ela vai se subdividir ali, igualmente em cada pedacinho, né, porque os dois pedacinhos têm a mesma resistência. Então, na hora de calcular a DDP que cada resistor está consumindo, nós vamos multiplicar ali metade da corrente vezes o valor da resistência. E isso vai dar naquele trecho 33 volts de consumo de DDP em cada um daqueles resistores que está associado em paralelo. No trecho que está em série, a corrente que está passando por ali é de 0,33 amperes. Então, fazendo essa corrente vezes o valor do resistor, a gente chega em 66 volts. Então, mais uma vez, colocando os valores naquele nosso desenho, a gente vê no primeiro caso, né, cada um dos resistores em série consumindo 1/3 ali da diferença de potencial que o gerador fornece. No segundo caso, todos consomem a mesma diferença de potencial, porque todos estão ligados, né, da mesma forma ali no nosso gerador. Então, todas as vezes que nós temos resistores em paralelo, todos estão consumindo aquela mesma diferença de potencial. E no caso da associação mista, os dois que estão em paralelo estão consumindo 33 volts e aquele terceiro ali em série consome 66 volts.
São valores aproximados, né? Na verdade, não é exatamente 33,66, mas aí é um valor aproximado. E agora chegamos então no próximo exercício, e esse próximo exercício também mostra para a gente um circuito que é uma associação mista, parecida com aquele exercício anterior. Só que agora os resistores não são todos iguais. Então nós temos um resistor de 6 ohms, um de 4 ohms e um terceiro de 6,6 ohms. E o desenho aqui, o esquema, né, mostra como que eles estão organizados. E a intensidade da corrente elétrica que está passando pelo resistor 1, que é aquele que está em paralelo, né, na parte de cima, vale 3 amperes. Então nós temos essas informações, o valor de cada resistência e o valor da corrente que passa no resistor 1. E ele pede na letra A que a gente descubra a corrente que passa pelo resistor 2. Para isso, a gente precisa lembrar que quando nós temos dois resistores em paralelo, ambos estão consumindo a mesma diferença de potencial. Então, a diferença de potencial que o resistor 1 estiver consumindo será a mesma que o resistor 2 estará consumindo. Então, partindo dessa ideia, é que a gente vai poder resolver o exercício. Então, antes de tudo, a gente vai calcular, né, qual é essa DDP que os resistores em paralelo estão consumindo. Como nós já sabemos o valor do resistor 1 e da corrente que passa por ele, basta multiplicar, né, utilizando a primeira lei de Ohm, multiplicar a resistência pela corrente e descobrimos que esse resistor 1 está consumindo 18 volts, né, de DDP. Se o de baixo também consome 18 volts, então a gente mais uma vez aplica a primeira lei de Ohm para descobrir que corrente que está passando por ele. Como ele tem um valor de resistência menor que o de cima, vai passar uma corrente maior por esse pedaço. Então o trecho de baixo vai ter uma corrente 2 ali de 4,5 amperes. Né? Quando a gente divide a DDP pelo valor da resistência, a gente chega em 4,5 amperes. E a letra B quer que a gente descubra qual é a tensão ou diferença de potencial aplicada ao sistema, né? O total ali de diferença de potencial. Para isso, a gente precisa lembrar o seguinte, que a gente tem na parte de cima daquele nosso trecho em paralelo uma corrente de 3 amperes e na parte de baixo uma corrente de 4,5 amperes. Juntando essas duas correntes, a gente vai ter a corrente total que está passando ali no trecho inicial, né? Então, juntando essas duas, a gente vai ter 7,5 amperes. Então, 7,5 amperes é a corrente que está passando aí nesse trecho, né? Uma parte subindo, uma parte descendo, mas juntando tudo, nós temos 7,5 amperes. Essa, então, é a corrente total. Se a gente quiser saber a tensão total, né, ou DDP total, a gente pode fazer de duas maneiras. A maneira que o livro aqui resolveu era calcular a resistência equivalente desse trecho e fazendo a resistência equivalente ou resistência total vezes a corrente total, a gente encontraria a DDP total, a aplicação mesmo da primeira lei de Ohm. Então, fazendo isso, eles encontraram ali um valor de 67,5 volts. Uma outra forma de também calcular essa DDP total é a seguinte: nós já vimos que no trecho do B ao C, onde nós temos os dois resistores em paralelo, a DDP ali era 18 volts. Então, se a gente quiser saber a DDP do pedaço que vem antes, que é o trecho AB, basta a gente multiplicar a corrente total do circuito, que é o que está passando ali, pelo valor da resistência 3, que é 6,6 ohms. Então, fazendo isso, a gente descobre o valor daquela parte, né, o consumo de DDP do trecho AB, e somando com os 18 volts do trecho BC, nós também iremos chegar no valor de 67,5.
Então, nós temos essas duas maneiras de resolver a letra B. E agora, chegamos nesse exercício do Enem, exercício 4, que diz o seguinte: um sistema de iluminação foi construído com um circuito de 3 lâmpadas iguais, conectadas a um gerador de tensão constante. Esse gerador possui uma chave que pode ser ligada nas posições A ou B. Considerando o funcionamento do circuito dado, a lâmpada 1 brilhará mais quando a chave estiver em qual posição, né? Aí a gente vai ter que ver as alternativas e decidir. Ele quer saber a lâmpada 1, que é aquela que está no alto à esquerda, o que precisa acontecer, né, para que ela brilhe mais. Então, todas as vezes que a gente, né, tiver uma lâmpada brilhando mais, significa que ela tem uma potência maior. Ela está transformando uma quantidade maior de energia elétrica em luminosa, né, no caso aí da lâmpada. Então, para ela ter uma potência maior, precisa ter uma corrente mais forte passando nela, tá bom? Então é isso que vai fazer com que a potência seja maior. E para isso, então a gente vai ter que analisar a posição, né, em que posição essa chavinha deve estar para que essa corrente seja maior e faça a lâmpada 1 brilhar mais. A gente observa que se a gente colocar a chavinha na posição a gente vai ficar com uma parte do nosso circuito desligada. Ou seja, aquele fio que tem a lâmpada 2 e que vai até o ponto B, vai ficar solto, né? Ele não vai ficar ligado no gerador. Quando isso acontece, então a gente não vai ter corrente elétrica passando por esse pedaço. E aí o nosso circuito vai ficar assim, começando ali no A, né? A movimentação dos elétrons se subdividindo, passando um pouco pela lâmpada 13, um pouco pela lâmpada 1, junta de novo todo mundo e depois vai para o polo positivo do gerador e fica circulando dessa maneira. Se a gente ligar a chavinha do lado B, aí a gente vai ter a movimentação passando pela lâmpada 2, saindo ali, se subdividindo um pouco pela 3, um pouco pela 1 e depois juntando tudo e chegando no gerador de novo. Então, quando a gente liga a chavinha no ponto B, a gente vai ter um circuito maior, vai ter uma lâmpada a mais e com certeza a resistência equivalente vai ficar maior. Com uma resistência maior, a corrente elétrica vai ficar menos intensa. Já quando a gente liga na chavinha a gente vai ter o nosso circuito menor, né? Não vai passar corrente para a lâmpada 2, então vamos ter uma resistência menor, o que vai fazer com que a intensidade da corrente aumente. E é isso que a gente quer, né? A gente quer que essa intensidade seja alta para que a nossa potência seja alta também. E aí, então chegamos à conclusão que a resposta correta é a letra C, que temos que escolher a chavinha A, pois a resistência equivalente será menor nesse caso. Agora, no exercício 5, na página 48. O diagrama a seguir apresenta um circuito simples em que 3 pilhas são associadas em série a uma chave interruptora C e a uma lâmpada L. Esse poderia ser o esquema de uma lanterna, ok? Aquelas que a gente vai colocando as pilhas todas uma atrás da outra em série. Tem aí a lampadinha e uma chavinha, né, de liga e desliga. Com a chave C aberta, a diferença de potencial elétrico entre os pontos A e B é 9 volts. Quando se fecha a chave, a lâmpada de resistência igual a 15 ohms acende-se e a diferença de potencial entre A e B cai para 7,5 volts. Então, quando a gente fecha a chavinha C, a gente está permitindo que o circuito comece a funcionar. Ou seja, passa a haver corrente elétrica no nosso circuito. E quando existe corrente elétrica passando ali pelas nossas baterias,
nós sabemos que uma parte da energia dessas baterias vai ser dissipada na forma de calor. E é por isso que aí a voltagem cai, né? Enquanto a chavinha estava aberta, não tinha corrente elétrica circulando, então o valor de 9 volts que a gente mediria, né, se a gente fosse ali com um voltímetro registrar o valor, ia ser 9 volts. Né? Agora, com a corrente elétrica passando, esse valor já cai, porque a, uma parte, né? Uma parte da energia vai ser dissipada. Então, essas pilhas que têm um valor nominal ou força eletromotriz de 9 volts, as três juntas, quando tem a corrente elétrica passando por elas, elas acabam fornecendo para o circuito apenas 7,5 volts. Um pouco da energia que elas tinham acaba sendo dissipada e o que elas vão oferecer para essa lâmpada vai ser apenas 7,5 volts. Então a primeira pergunta é: qual é a força eletromotriz de cada pilha? Então, a força eletromotriz é aquele valor total, sem descontar as perdas com aquecimento. Então, como nós temos três pilhas iguais, né, e as três juntas seriam uma DDP nominal de 9 volts, se a gente quiser saber o valor de cada uma, é só dividir por 3 e teremos então, né, que a DDP nominal de cada uma, ou força eletromotriz de cada uma, vai ser igual a 3 volts. Então vamos mostrando aqui a resolução. Então, ok, letra A, vimos que a DDP nominal de cada pilha é 3 volts. Agora na letra B, ele quer saber a corrente que se estabelece no circuito quando se fecha a chavinha C. Para isso, nós vamos usar a primeira lei de Ohm aplicada ali naquela lâmpada. Sabemos que essa lâmpada está recebendo 7,5 volts, então ela vai consumir essa energia e a resistência dela é de 15 ohms. E aí, então, U igual a R vezes I, primeira lei de Ohm, o 7,5 que é a DDP igual a 15 vezes I, isso vai nos fornecer uma corrente igual a meio ampere. Então, meio ampere é a corrente que está, né, circulando ali naquele nosso circuito. E para calcular a resistência interna de cada pilha, o livro aqui utilizou a lei de Ampère. O total de força eletromotriz menos o total de consumo nos receptores igual ao total de consumo nos resistores. No nosso caso, nós não temos os receptores, então a segunda somatória ali a gente não vai ter, né? É zero. Aí a gente vai dizer então que a soma das três forças eletromotrizes vai ser igual ao somatório de resistências, que seriam as três resistências internas mais a resistência da lâmpada, vezes a corrente. E fazendo isso, nós descobrimos que o valor do Rzinho, que seria a resistência interna de cada pilha, é igual a 1 ohm. Então, essa é uma maneira de resolver a letra C. A gente poderia pensar também que se a gente já sabe que o valor nominal de cada pilha é 3 volts, mas o valor real que ela está fornecendo, que cada uma fornece, é 2,5 volts, então meio volt é o que está sendo consumido em cada resistência interna. Então, a gente poderia aplicar a lei de Ohm também na resistência interna, né? Dizer meio volt é igual a R vezes I, que também é meio, aí no caso, meio ampere, e aí a gente também descobriria dessa maneira que a resistência interna ali de cada uma era igual a 1 ohm. E agora, né, estamos no exercício 6, que começa na página 48 e termina na página 49. Então, é um exercício da Unesp e trata do peixe-poraquê, que nós já vimos sendo tratado aí em vários exercícios, né? Então, mais um exercício sobre peixes poraquês. Então, ele está contando que é um peixe que vive nas águas amazônicas e ele é capaz de produzir descargas elétricas elevadas
pela ação de células musculares chamadas eletrócitos. Cada eletrócito pode gerar uma diferença de potencial de cerca de 0,14 volts. Um poraquê adulto possui milhares dessas células dispostas em série, que podem, por exemplo, ativar-se quando o peixe se encontra em perigo ou deseja atacar uma presa. Então, essas células funcionam como pilhas, né? Elas podem gerar 0,14 volts cada uma aproximadamente, e ele tem várias delas em série, então uma porção de pilhas em série ali. No segundo parágrafo, ele vai mostrar uma tabela que informa para a gente qual é o dano biológico devido à passagem de corrente elétrica pelo corpo de uma pessoa. Então ele diz que a corrente elétrica que atravessa o corpo de um ser humano pode causar diferentes danos, dependendo de sua intensidade e da região que ela atinge, né? E aí temos os dados então da tabela. Em seguida ele diz para a gente considerar um poraquê que tem cerca de 8.000 eletrócitos e que ele produz uma descarga elétrica sobre o corpo de uma pessoa. Sabendo que a resistência elétrica da região atingida pela descarga é de 6.000 ohms, de acordo com a tabela, após o choque, essa pessoa sofreria o quê? Então, antes de mais nada, a gente vai precisar calcular qual é a intensidade da corrente elétrica que vai passar por essa pessoa. Que daí, com esse valor, a gente pode ir aqui na tabela e descobrir o que vai acontecer, né, com essa pessoa. Para calcular a intensidade da corrente elétrica, nós vamos utilizar a primeira lei de Ohm, né? Então, o total de diferença de potencial do choque ali, né, que o peixe vai produzir, igual o valor da resistência do corpo da pessoa vezes a corrente. E, né, porque no caso, né, a gente tem a pessoa que é o resistor nesse caso, né? Então, fazendo aqui o cálculo, nós vamos lembrar, né, que as 8.000 células, né, os 8.000 eletrócitos em série vão fornecer, então, 8.000 vezes 0,14 volts, isso dividido por 6.000 ohms, que é a resistência da pessoa, vai resultar numa corrente de 0,19 amperes. E como a nossa tabela está na unidade miliampere, a gente vai precisar multiplicar esse número por 1.000 para poder ficar na unidade miliampere, então. Então, isso seria 190 miliamperes de corrente, que corresponde ao terceiro caso ali, na verdade, o quarto caso, né, de 100 miliamperes a 3 amperes, cujo dano é a fibrilação ventricular, né, letra D do gabarito. Então vamos agora para o exercício 7 na página 49. Um gerador real e um receptor real formam um circuito conforme apresenta a figura a seguir. Então nós vemos ali na imagem dois símbolos de diferença de potencial, um com 10 volts, outro com 5 volts, e resistores de 2 e 3 ohms. E aí nós precisamos descobrir qual desses é o gerador e qual é o receptor. Então, todas as vezes que isso acontecer e a gente, né, não souber, a gente vai lembrar o seguinte, que aquele que tem o maior valor de volts é o gerador. E uma vez que a gente saiba isso, a gente já vai conseguir estabelecer o sentido da corrente elétrica, porque no caso, né, o que ele está falando aqui, que seria a corrente convencional, ela sempre vai sair do lado positivo do gerador e se dirigir, né, fazendo o circuito para o lado negativo. Então, nesse nosso caso, se essa DDP de 10 volts é o gerador, a gente vai ter uma corrente saindo ali do lado maior, fazendo o giro no sentido horário, né, até chegar do outro lado menor, passando então ali por baixo pelo receptor. Para resolver as outras letras aqui do exercício,
vamos revisar esse nosso quadro que compara os resistores, geradores, receptores. Então nós vimos, né, algumas aulas atrás, que quando nós temos a DDP efetivamente fornecida pelos geradores, para a gente calcular essa DDP, precisamos fazer a subtração do valor nominal daquele valor que seria a DDP dissipada na resistência interna. Então, aquilo que a gente chama de equação dos geradores é dada pelo U, a DDP efetivamente fornecida, igual valor nominal, que também é chamado de força eletromotriz, menos o R vezes o I, que seria o valor dissipado na resistência interna. E para calcular a equação de um receptor, a gente tem que lembrar que nesse caso, o U é o valor de DDP efetivamente consumida por ele. E esse consumo é igual o valor que ele consome para realizar o trabalho útil dele, que é dado por esse E', então os volts que ele vai consumir para fazer a tarefa que ele tem que fazer, mais aqueles volts que ele vai consumir por aquecimento, né, com dissipação de energia no resistor, na resistência interna dele. Então ele tem ali duas fontes de consumo, somando essas duas a gente tem a DDP total consumida no receptor. Então são essas duas equações que ele vai pedir para a gente escrever na letra B, e depois na letra C ele vai pedir os gráficos. Então a gente vai lembrar, né, que o gráfico dos geradores, tanto dos geradores quanto dos receptores, a gente tem essas equações de reta, e os gráficos, então, né, eles vão diferir porque no caso dos geradores é uma reta descendente e no caso dos receptores é uma reta ascendente. Mas, né, as equações são ambas do primeiro grau. Coisa que a gente tem que lembrar para poder resolver o finalzinho do exercício é como calcular a corrente elétrica de acordo com a lei de Ampère. Então a gente vai pegar o total de energia nominal fornecida pelo gerador, subtrair do total de energia consumida nos receptores e dividir tudo isso pelo total de resistência do circuito. Então, aqui a gente vê as letras B, C, D e E resolvidas, as equações, né, do gerador e do receptor, o gráfico de cada um, e na letra D ele chama atenção para a gente que quando a gente faz o gráfico do gerador e do receptor, essas linhas vão se cruzar, né? E ele quer saber o que significa o ponto de cruzamento dessas retas. Quais são os respectivos valores da DDP e da intensidade da corrente elétrica nesse ponto de cruzamento. Então, se a gente for olhar ali, esse ponto corresponde ao valor de 1 ampere de corrente e ali aproximadamente 8 volts de DDP. E isso significa que nesse ponto a gente tem toda a voltagem fornecida pelo gerador sendo consumida pelo receptor. E isso corresponde a uma corrente de 1 ampere. E aí na letra E, ele pede que a gente utilize a lei de Ampère para determinar essa corrente. E quando a gente utiliza, né, ali a expressão e calcula a corrente, a gente vê exatamente que é a corrente de 1 ampere. Então esse valor de corrente que se estabelece nesse circuito justamente é aquele valor que corresponde ao caso em que toda a energia fornecida pelo gerador é consumida no receptor. Por fim, chegamos aqui no exercício 8 e é o seguinte, ele diz que nessa imagem nós temos aí um circuito esquemático com 5 fontes de força eletromotriz de resistência interna nula e 2 resistores de resistências nominais, 2 ohms cada um. Pede que a gente determine a corrente que passa pelos resistores. Então, nesse caso, a corrente já está mostrada no circuito e, de acordo com o sentido dela, nós já identificamos que nós temos 2 geradores aí.
um de 5 volts e um de 6 volts. Depois nós temos três receptores, né? Aqueles dois que estão em paralelo, né? Que estão consumindo 1 volt, e esse outro de 2 volts que está na parte de baixo do circuito. Então, nesse nosso circuito, nós temos os dois geradores, três receptores e ainda temos os dois resistores que ele mencionou. Para a gente determinar a corrente que passa pelos resistores, é só a gente utilizar a lei de Ampère, né? Mas a gente também tem que ter o cuidado de perceber que aqueles dois receptores que estão em paralelo estarão ambos consumindo 1 volt, né? Mas eles estão juntos consumindo esse 1 volt. Então, naquele trecho do circuito, o consumo será 1 volt, né? Porque eles estão lado a lado. É como se fosse o mesmo degrau, né, que os dois estão ocupando. Então, portanto, a queda de potencial naquele trecho é de 1 volt. Depois, o receptor que está embaixo está consumindo 2 volts. E os resistores, em volts, a gente não sabe aí quanto que é o consumo. E os geradores, um gera 5 e o outro gera 6 volts. Então, pessoal, a gente fazendo aqui, né, utilizando a lei de Ampère nesse nosso circuito, a gente vai, né, chegar à conclusão que a corrente é de 2 amperes. Então, a gente vai somar ali os valores de DDP nominal dos geradores, subtrair as DDPs dos receptores e somar os valores de resistência, e chegamos à conclusão, então, que a corrente que está circulando ali é de 2 amperes.